Lindenberg para começar a entender quais são essas atitudes, principalmente checar se a gente já vive dentro dessas atitudes, né, tomando essas atitudes. Então, vamos chamar a Lindenberg para começar a falar por meio do Senhor. Amém? Senhor Jesus, boa noite. Graças ao Senhor, né, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Na verdade, nós precisamos valorizar esse momento e perceber que esse momento, né, como a Irani já compartilhou, algumas irmãs, nós estamos muito felizes, né, em receber irmãos, né, irmãs convidados, mas na verdade, nessa preocupação de juntar, né, todas vocês aqui, não é simplesmente uma preocupação nossa, mas pode ter certeza, é uma preocupação de Deus. Né, a gente estava ouvindo os hinos e o hino, acho que o inicial falava que não esqueça que você está no coração de Deus. E pode ter certeza, desde o início, né, na verdade, antes da criação, de acordo com o livro de Efésios, nós já fomos predestinados. Deus já havia nos escolhido e dado, né, para cada uma de vocês um destino. O título, né, dessa mensagem de hoje está também ali: Mulheres com atitudes vencedoras. Agora, atitude com relação ao quê? O que é, né, que está acontecendo, que nós precisamos, né, que vocês precisam ter uma atitude. Nós vamos dividir nessa palavra em duas partes. Eu vou ficar com a responsabilidade de falar, né, das circunstâncias, das situações, né, para nos advertir vocês sobre o que nós precisamos ter uma atitude, né, e logo depois João vai entrar com a segunda parte da mensagem. Eu vou procurar ser bem breve. Lá em Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, mostra que Deus, ele criou o homem, e quando fala homem, né, quando eu falar também homem aqui, será no sentido geral, homem e mulher. Mas a Bíblia é bem específica e diz que Deus, ele criou o homem e ele soprou para dentro do homem o fôlego de vida. Então, o ser humano, tanto o homem como a mulher, eles passaram a ser almas viventes. E naquele momento ali, aquele boneco que até então de barro, ele recebeu o sopro de Deus, ou seja, recebeu um elemento divino e que é eterno. Todo ser humano, a partir daquele momento, teria direito a viver eternamente. Mas Satanás, né, em forma de serpente, ele foi lá, se antecipou e contaminou o ser humano. Acho que vocês todos conhecem, né, ali no Jardim do Éden, o que aconteceu. Então Deus, né, ele precisou preparar uma obra maravilhosa. Enviou seu filho aqui à terra, morreu por mim e por você. E no momento que nós cremos nesse fato, nós agora nos tornamos filhos de Deus. Não sei, né, se aqui, eu creio que todos aqui creem em Jesus, né, creem na obra que Jesus realizou. Então, a partir desse momento, né, que nós nos tornamos filhos de Deus, lá em Efésios, capítulo 1, mostra que Deus, ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, essa bênção inclui a bênção do Pai, a escolha, quem lembra da mensagem de ontem, os irmãos estavam presentes, a escolha e a predestinação. Também a bênção do Filho, Senhor Jesus. A bênção do Filho que diz respeito à redenção e o encabeçamento. E a bênção do Espírito, que é o selo e o penhor. E nós vimos ontem, né, também na mensagem, trazendo um pouco para essa nossa comunhão, que esse penhor é a garantia de que Deus é nosso. Então, nós fomos predestinados. Vocês, mulheres, foram predestinadas. Já têm um destino certo. Mas agora depende da atitude de vocês. E vocês, né, ainda têm uma missão mais importante, né, porque a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. Então, hoje nós vivemos num mundo onde precisamos ter atitudes.
embora o homem ele seja eterno, mas o fato de ser eterno não quer dizer que vá viver em paz durante toda a eternidade. Vocês são eternos, né? Nós somos eternos. Mas agora o que vai dizer onde vamos passar a eternidade são as atitudes. Então, hoje existe, né, duas escolhas. Ou você escolhe viver para Deus, fazer a vontade de Deus, e quando, né, o Senhor voltar, que a sua volta está iminente, nós vamos ver isso hoje, você vai conseguir reinar com Cristo durante 1000 anos e passar toda a eternidade juntamente, né, com aqueles que creram no Senhor. Ou, se não creram, né, aqueles que não creram, de acordo com a Bíblia, serão lançados dentro do lago de fogo. Aqui em Mateus capítulo 24, quando os discípulos questionaram o Senhor, né, que sinais haveriam da vinda do Senhor, da sua segunda vinda, capítulo 24, versículo 4, ele disse assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal aqui de que a volta do Senhor estaria muito próxima é o engano. E se nós olharmos hoje, para onde nós olhamos existe engano. Você vai assistir, né, um telejornal e você acha que está tendo acesso à verdade. Quanto menos você espera, você vê que aquilo era um engano. Muitas vezes você começa a se relacionar com pessoas, né, que falam uma coisa, que dizem uma coisa, e quando pensa que não, você vê que foi enganado. Isso é em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos constantemente, né, tendo acesso ali e tendo, né, muitas vezes até sofrendo por causa do engano. Então, se usarmos, né, o engano como um termômetro para mostrarmos que a volta do Senhor está próxima, o que é que vocês dizem? O Senhor vai demorar muito tempo ou vocês diriam que já está às portas? Irmãos, se for por causa do engano, né, a volta do Senhor está às portas. O versículo 6, ele continua dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muitas vezes a gente até pensa, né, guerras. Se formos levar em conta, tivemos 2 grandes guerras, né, as guerras mundiais. Mas o fato, irmãos, é que constantemente o mundo ele vive em guerra. Eu peguei um dado aqui, né, Senhor Jesus. Franciele, pode colocar aquele slide do primeiro, por favor? Isso aqui é um dado de 2014, eu não consegui um mais recente, mas só para nós termos noção, aí vai aparecer o mapa mundi, e essa parte em vermelho que vai aparecer, são guerras abertas e conflitos civis, com mais de 10.000 mortes por ano. Na verdade é uma parte, eu acho que é marrom, né, aqui no meu, está mostrando, esperar a Franciele abrir. Aí o segundo, eu já vou adiantando, certo que o tempo é curto, são guerras com menos de 10.000 mortes por ano. A parte laranja são guerras com menos de 1.000 mortes por ano. E essa parte amarela são guerras com menos de 100 mortes por ano. Quando o Franciele conseguir colocar aí, vocês vão perceber que o mundo inteiro está em guerra. Então, embora nós não ouvimos falar, muitas vezes não temos acesso às informações, mas as guerras elas estão acontecendo, irmãos e irmãs, né? Acostumado a falar mais para os irmãos e irmãs. As guerras estão acontecendo constantemente e em toda parte. Hoje nós vivemos, né, em um país aparentemente tranquilo, um país, né, pacificador, onde 80% da população é cristã, mas acreditem ou não, nós estamos prestes a entrar em uma guerra civil. Então, às vezes, por não estarmos informados, né, informadas, nós achamos que as coisas, né, elas estão indo bem e que não tem nenhum motivo para se preocupar.
mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. Olha, se vocês observarem, ali é o mapa mundi, praticamente todo mundo hoje, ele vive em guerra. Então, não são apenas 2 guerras que ocorreram. Hoje mesmo, né, nós temos a guerra na Ucrânia, que começou há alguns meses já, né, e só piora a situação, e outras, já que nós não temos tempo aqui para detalhar. Então, outro termômetro, né, que o Senhor apontou, que seria um sinal da sua vinda, são as guerras. E as guerras estão acontecendo. Versículo 7 diz assim: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Questão de terremotos, né, são em torno de 300 mil terremotos todos os anos que ocorrem na Terra. Mas por nós vivermos, né, em um país, graças ao Senhor, né, que não somos tão atingidos por isso, a impressão que dá é que não está acontecendo. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui onde eu parei, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha aqui o que diz o versículo 12. Né? Até aqui a gente viu muita coisa que aconteceu, inclusive, né, como consequência dessas guerras, vem também a fome. Um dado aqui da ONU diz que a fome atinge cerca de 811 milhões de pessoas em todo o mundo. A questão da morte, né, o número real de mortes, só por coronavírus, foram mais de 15 milhões de mortes. Então, às vezes, a impressão que dá, ou que o inimigo de Deus quer passar para nós, é que as coisas estão bem, porque a desgraça não chegou ainda na minha família. É porque a tragédia não chegou ainda aqui no meu vizinho. Mas é só nós abrirmos os nossos olhos, né? E nós iremos, eu acho que até quem não abre os olhos vai sentir e perceber que nós precisamos tomar uma atitude. Diga assim: eu preciso tomar uma atitude. O versículo 12, como eu falei, ele está finalizando aqueles sinais que o Senhor falou, né, que antecederiam a sua volta. Esses outros sinais que nós já vimos até aqui, não cabe muito da nossa parte, né? Não tem como mudar, na verdade, esse cenário. Quem de nós aqui pode impedir a guerra? Quem de nós pode impedir, né, os terremotos? Nação contra nação, reino contra reino. Mas aqui no versículo 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora eu pergunto a você, como é que está o seu amor? Como é que está o amor, né, no seu coração? E quando eu falo de amor, eu falo de uma maneira geral. Como é que está o seu amor pelos seus filhos? Seu amor pelo seu esposo? Seu amor pelo Senhor? E se seu amor está frio, é sinal que a iniquidade já está agindo na sua vida. Então, com relação a isso, todos nós, né, precisamos tomar uma atitude. E é por isso que a mensagem de hoje, né, fala mulheres com atitudes vencedoras. A iniquidade é algo perigoso, porque não é simplesmente as coisas erradas que estão se multiplicando. Mas, quando nós falamos de iniquidade, o que é iniquidade? Né? Pedir para alguém levantar aqui, não sei se vocês são tímidos, se fosse comigo, né, quando eu estou num ambiente que vou chamar alguém, eu já baixo logo a cabeça para a pessoa perceber que eu não quero participar. Né? Mas eu não quero expor ninguém, né? Só pedir para a Aninha levantar. Vem aqui, Aninha. Está tremendo. Digamos que a Aninha, né, ela está aqui, de repente, existe essa linha, né, esse fio, e esse fio está sinalizando para a Aninha que ela não pode passar daqui. Então, por ser alguém obediente e querer cumprir, né, aquilo que Deus já determinou,
ela acaba se restringindo, né, a circular apenas nesse ambiente que foi destinado para ela. Mas imagina que de repente nós arrancamos esse fio, né, não tem mais esse fio como referência. O que é que vai acontecer? A Aninha vai poder trafegar, circular, andar livremente e sem perceber que ela está transgredindo uma ordem ou uma determinação de Deus. Por quê? Porque não tem mais uma linha que demarca. Pode sentar. Só para ela ficar... Senhor Jesus. Então, quando isso acontece, aí a nossa vida ela vira um caos. E é aí onde vocês precisam ter uma atitude. Eu falo vocês, né, me incluindo, né, mas como hoje é para as irmãs, para as mulheres. Então, hoje, o que o inimigo de Deus ele tem feito é justamente tentado tirar da vida das pessoas a palavra de Deus. É tirado, né, na verdade, não só tentado, mas tem conseguido tirar o acesso das pessoas à palavra de Deus. E à medida que isso vai acontecendo, a iniquidade ela vai aumentando. Só um exemplo rápido, né, para nós percebermos como isso está sendo tirado. Vocês imaginem aí, né, eu creio que aqui todos são, talvez há poucos são mais novos do que eu, né, mais novas do que eu. Mas eu tenho 34 anos e eu lembro que antes eu tinha medo quando minha mãe ou minha avó dizia assim: menino, não faça isso não, que é pecado. Então, naquele momento ali, essa noção, essa percepção de pecado me impedia de praticar algo que desagradava a Deus. Agora eu pergunto para vocês, se hoje você chegar para um jovem, né, de 14, 15 anos e falar em pecado, o que é que eles vão fazer? Vão rir da sua cara. Não tem noção, né, nem de pecado. Quando eu era criança, não faça isso não, que Deus fica triste. E aquilo me incomodava, e eu procurava fazer apenas o que agradava a Deus. Mas a iniquidade, ela age, tirando justamente essas referências, e deixando as pessoas fazerem o que querem, e o que têm vontade, sem nem perceber que estão desagradando a Deus. E hoje muitos perguntam, como é que Deus permite que isso aconteça? Sabe por que muitas coisas hoje acontecem com o homem? Porque não tiveram uma atitude adequada em relação aos sinais que Deus tem permitido que aconteça. Sabe, a minha parte, na verdade, é só falar de coisa ruim, né? Eu creio que João vai trazer solução para tudo isso. Mas eu só queria, assim, mostrar, né? Na verdade, eu queria que vocês percebessem que a situação mundial não é boa. O momento não é bom. A situação econômica não é boa. A situação de saúde não é boa. Olha ao redor, né, dificilmente nós ouvíamos falar, né, que uma pessoa estava com câncer, por exemplo. Eu lembro que minha avó só chamava CA, né, não podia nem dizer, era aquela doença, vamos dizer aquela doença. E cada dia essas coisas se intensificam mais. E diante desse cenário horrível que nós estamos vivendo, o que é que nós precisamos? O que é que vocês precisam? Atitudes. Agora, muitas vezes a gente confunde, né? Qual deve ser nossa atitude? É se desesperar? É ficar doido? É correr, se descabelar? Aí eu vou deixar para João responder. Amém, João? Amém. Amém. Amém, irmãs. Né, que bom ter um exército aqui de mulheres, mulheres com atitudes vencedoras. Oi. Vamos ler aqui o tema do chá, todas juntas. Mulheres com atitude vencedoras. Amém. Né? Irmãs e convidadas, essa atitude vencedora que nós temos, né, nós temos elas juntas com o Senhor. Né? Se você hoje foi chamada aqui, foi porque o Senhor, Ele próprio lhe chamou. Ele próprio te convidou. Né?
Então, o hino que nós vamos louvar, ele diz assim: hoje o Senhor está chamando. Quem irá se voluntariar? Diga, eu. Amém. Ele mesmo está nos recrutando. Jovens, em vez de jovens, vamos dizer mulheres. Mulheres firmes, prontas para lutar. Né? Senhor Jesus, nessa luta, temos que ter atitude e amar a vinda do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Amém. Precisamos ser assim, guerreiras. Guerreiras com atitudes e cheias de garra e amor pelo Senhor. Amém? Vamos bater palma, gente. Vamos se animar, né? Hoje o Senhor está chamando. Quem irá se voluntariar? Eu. Ele mesmo está nos recrutando. Jovens firmes prontos para lutar. Nessa luta temos que ter atitude e amar a vida do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude com garra e amor. Nós somos um orvalho emergindo da aurora quando a luz vem despontar. O Senhor está nos chamando. E aí? Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo. Vamos derrubar, vamos à luta, somos jovens, firmes e decididos, vamos combater a batalha final. Amém. Hoje há uma luta a ser travada. Com quem o Senhor irá lutar? Mesmo em meio a terras são pesadas, vamos sua vida apressar. Na batalha Deus irá à nossa frente, para toda a terra dominar. Então apresentemos-nos como um presente, o qual o Senhor se agradará. Nós somos um orvalho emergindo da aurora, quando a luz vem despontar. O Senhor está nos chamando. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo Quero que ver não todos vamos assim, ó. derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. Hoje o Senhor está chamando. Quem irá se voluntariar? Ele mesmo está nos recrutando. Jovens firmes prontos para lutar. Nessa luta temos que ter atitude e amar a vida do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Nós somos um orvalho emergindo da aurora quando a luz vem despontar. O Senhor está nos chamando. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. Hoje é uma luta sem travada, com quem o Senhor irá contar? Mesmo em meio a terras tão pesadas, vamos sua vida apressar. Na batalha Deus irá à nossa frente, para toda a terra dominar. Então apresentemos-nos como um presente, do qual o Senhor se agradará. Nós como um orvalho emergindo da aurora, quando a luz vem despontar. O Senhor está nos chamando. E aí, vamos à luta. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos,
luta com o Senhor. Amém. Quero convidar agora João. Amém. 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 Dá um papel aqui. Caiu o papel que eu tinha deixado aqui. Ficou outro, certo? Que eu queria, parece que não veio não. Ai. Amém. Boa noite a todas, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? O Senhor nos trouxe aqui. Amém. Precisa ter essa convicção e essa certeza e clareza de quem nos trouxe aqui foi o Senhor. Nós vimos vários sinais que o irmão nos mostrou, né, que apontam para o fim dessa era. Apontam para o final dessa era. Então, certamente nós, né, estamos vivendo o final desta era de acordo com todos os sinais que o próprio Jesus, ele falou a seus discípulos há 2000 anos. E diante de todos esses sinais, como o engano, né? Acho que o engano é um dos mais fortes. Tudo hoje é, né, fake news, não é assim? Dificilmente hoje você recebe uma notícia e essa notícia é verdade. Que na verdade só existe uma verdade no universo, certo? Deus é a verdade. Fora Deus, nada é verdade, certo? Porque a verdade, né, não é simplesmente, né, você falar, né, a verdade. Não é o oposto, né, da mentira. A verdade é alguém, é uma pessoa, certo? Esse alguém é Deus. Então, o que, né, existe hoje nessa terra, o que impera, na verdade, por meio do príncipe deste mundo, que é Satanás, Jesus deixou bem claro que quem está, né, operando neste mundo é o príncipe do mundo. E é ele quem dita, né, as regras que regem essa terra. O sistema terrenal é movido e regido, tá certo, pela mão desse príncipe deste mundo, Satanás, que é o adversário de Deus. E o objetivo dele é exatamente, né, nos destruir, certo? Como é palavra, né, para mulheres, então, o objetivo dele é destruir vocês, mulheres. Quantas mulheres vocês conhecem, né, que já foram destruídas, massacradas pela ação de Satanás? Certamente vocês conhecem alguém, né, que já foi destruída pela ação, né, de Satanás. Ele trabalha, né, de forma oculta, que vocês, que nós, né, aos olhos humanos não conseguimos enxergar. Por quê? Nessa terra, o que impera, como diz a Bíblia, né, é o império das trevas. E no escuro, a humanidade não consegue enxergar nada. Certo? Aqui está a noite, né? Se a gente apagasse essas luzes aqui, certamente teríamos dificuldade de enxergar, sim ou não? Sim. Certo? Mas a Bíblia nos diz uma coisa, tá certo? Que Deus, Ele nos libertou, olha só, do império das trevas. Então, onde nós estávamos? Presos no império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, isso não é, né, brincadeira, isso é muito sério, né?
A humanidade, sem Deus, sem a luz de Deus, ela não consegue enxergar que está debaixo da ação de um império das trevas. Por isso a humanidade faz o que bem entende, o que bem dá na telha, ou seja, é o que mando na minha vida, eu sou o que eu quero, eu faço o que eu quero. Quem dá conta de mim? Sou eu. Não é assim? Certo? Mas isso é ação do império das trevas na vida da pessoa e que ela não sabe que ocultamente essa força maligna está, certo, operando nela. Esses sinais, falando do engano, né? Esses sinais, lá no versículo 12 de Mateus 24, né, nós vimos aqui, que diz que a iniquidade, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E é de quase todos, tá certo? Então, o que nós temos percebido é um grande sinal. O que nós temos percebido, né, na sociedade hoje, certo? É um grande esfriamento, né, de amor. Cada um só se preocupa consigo mesmo, certo? Então, essa preocupação apenas consigo mesmo, isso aponta para algo que a Bíblia também mostra como um sinal dos fins dos tempos, que está lá em Timóteo, que Paulo fala para Timóteo, que é algo, né, interior, que brota no coração do homem, que é o egoísmo, certo? Então, o egoísmo cada vez tende a ficar mais forte na humanidade. E a consequência é que o amor se esfria. Você não vê mais expressão de amor, tá bom? Você não vê mais expressão de amor pelo próximo, tá bom? Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. E quarto é eu de novo, né? E em quinto é eu de novo, tá bom? Então isso é um sinal fortíssimo também, certo? De que a vinda do Senhor está muito próxima, que essa era está prestes a, né, acabar, a terminar. Então, diante de todos esses sinais, né, nós esperamos, que Deus espera de nós, de vocês, mulheres, diante de tudo isso, sabe o que Deus espera? Atitudes, né? Atitudes, não é qualquer atitude, mas é atitudes vencedoras. Atitude vencedora, tem até aqui a definição, né? Fala, coloca aí, por favor, para a gente ver. A definição de atitude, achei muito interessante. Vamos ler, se ele conseguir, esse computador travou, não foi no momento aí, não conseguiu acompanhar, mas eu creio que agora ele vai dar certo, né? Até 10h40 a gente está por aqui ainda. Deixa eu pegar aqui, porque se não der certo aí, eu pego aqui. Deu certo aí? Olha só, vamos ler o significado de atitude? Maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, a maneira de se comportar, de agir, né, ou reagir, motivada por uma disposição interior ou por uma circunstância. Então, Deus, olha só, nos mostrar esses sinais do fim dos tempos, o que Deus quer com isso? É só nos mostrar que o fim está próximo, que está chegando o final, só para nós sabermos o que é que isso vai mudar na sua vida, na minha vida ou na vida das pessoas, da sua família, por exemplo, tá certo? A maioria aqui, com certeza, já é casada, poucas são as solteiras aqui, eu acredito, né? Mas o que isso vai mudar? Só saber o que está acontecendo. Está acontecendo guerras, está acontecendo engano, está acontecendo, por exemplo, a gente saiu agora, nem saiu ainda, né? Porque está voltando uma onda da pandemia. Já foram aí, acredito que, se não 700 mil pessoas só no Brasil, mas já está perto, né? Morreram. Isso é um forte sinal.
Mas só saber, isso vai mudar o quê na sua vida e na minha vida? Ou na vida da sua família? Só saber, vai mudar o quê? Nada, não muda nada. O que Deus espera ao falar isso, né, o que Jesus quis, mostrando esses sinais do fim dos tempos, eu digo a você, e essa palavra foi principalmente para os que vivem no final dos tempos, tá certo? Principalmente para vocês, para nós que estamos vivendo o final dos tempos. Então Ele espera de nós, tá certo? Uma atitude vencedora. Atitude vencedora. Essa atitude vencedora, né, eu coloquei algumas coisas aqui. A atitude de uma mulher vencedora, diga aí, uma mulher com atitude vencedora. Vocês devem conhecer muitas histórias, né, de mulheres guerreiras, né, assim? Mulher de fibra, né? Essa mulher é muito batalhadora, essa mulher é muito guerreira, é a palavra que mais se usa, né? É muito forte, essa mulher de fibra, essa mulher muito disposta, né? Não tem nenhum problema com isso, tá bom? Mas a atitude aqui, vencedora, que Deus espera, não é que a sua força, ela venha de você mesmo para vencer as coisas. Certo? Não estou falando aqui de vencer apenas, né, batalhas, vamos dizer assim, lutas terrenas. Certo? Não são lutas terrenas. Não, eu sou aqui, dá só um exemplo, né? Eu fui mãe e eu consegui criar meus filhos sozinha, né? Até, certo? Que velhinha, criei meus filhos tudinho sozinha. Olha só. Isso é bom? É bom. Mas não estou falando dessa atitude. Certo? Estou falando de uma atitude com respeito à vontade de Deus. É essa a principal atitude que Deus espera de cada uma de vocês. Atitude com respeito à vontade de Deus. Então não é uma força sua que vem de você, não é uma força natural. É tanto que lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim, quando sou fraco, né? Então sou forte. Trazendo para vocês, né? Quando sou fraca, então é que sou forte. Então, quando é que você se torna forte? Amém. Quando sou fraca, então sou forte. Outro versículo diz lá em 2 Coríntios 3,5, diz assim, a nossa suficiência vem de Deus. Certo? E assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, está vendo? Às vezes, né, nós fazemos as coisas e achamos que o mérito, né, é nosso, queremos ter o elogio merecido, né, assim? Elogio merecido, não, você faz uma coisa, né, para o seu esposo, espera dele um elogio merecido, né? Não tem problema, deve elogiar sim, mas não faça as coisas só esperando o elogio, certo? Quer ele elogie ou não, certo? Faça de acordo com como Deus quer, como Deus quer. Então não somos nem capazes de pensar como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Então essa é uma atitude de uma mulher vencedora. A suficiência dela, ela reconhece que vem de quem? Não vem dela, vem de Deus. Certo? Vem de Deus. Isso é uma atitude vencedora. Se você tem essa atitude, tá bom? Pode ter certeza, já é ponto para você, né? Já são atitudes vencedoras que levam você a alcançar o objetivo que nós vamos ver, né, aqui mais na frente. Eu acho que eu não vou ter muito tempo. Todos os dias nós temos, né, atitudes na nossa vida, sim ou não? Todos os dias e várias vezes, né, durante o dia. Nós temos que tomar,
né, alguma atitude. E muitas vezes nós erramos, né, nas atitudes tomadas. Por que erramos nas atitudes tomadas? Como disse nesse versículo anterior, porque muitas vezes a gente tem, né, a suficiência vem de nós, né? Eu tenho a capacidade de resolver o problema, certo? Eu sou forte o suficiente para dar um jeito nessa situação. Deixe comigo que eu vou resolver. Quem já disse isso aqui, né? Deixe comigo que eu vou resolver. Isso aí não é nada para mim, não. Isso aí é besteira, né? Isso aí eu tiro de letra. Atitudes erradas nós tomamos, não só vocês, mulheres, mas qualquer pessoa toma, sabe por quê? Lá em Mateus 22, Jesus diz assim: errais, tá certo? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que as atitudes nós tomamos erradas? Porque não conhecemos o quê? As Escrituras e o poder também de Deus. Nenhum, nem outro. As Escrituras aqui diz respeito, né, à vontade de Deus. Erramos porque não conhecemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, é bom ter um exemplo, né, eu lembrei de Maria. Quando a palavra de Deus chegou a Maria por meio do anjo, e falou tudo quanto ela deveria, né, o que iria acontecer, e o que ela deveria fazer, ela disse o seguinte, né, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Olha a atitude da mulher vencedora, né? A mulher com atitude vencedora, certo, irmãos? É aquela que tem o desejo e que fala para o Senhor, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, ou melhor, conforme a tua vontade. E não conforme, né, a minha vontade. Sabe, nós temos uma vontade, todos nós temos uma vontade. E é por causa da nossa vontade que nós tomamos as atitudes. Está vendo aí? Mas por causa, né, da nossa vontade, muitas vezes nós tomamos as atitudes erradas. Mas por causa da vontade de Deus, olha só, Maria tomou a atitude certa. Certo? Ela conhecia a vontade de Deus, ela passou a conhecer, e no momento que ela, né, conheceu, ela disse, que se cumpra em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Então é outra, né, atitude vencedora, e que a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque uma atitude tomada, tá certo, em direção à vontade de Deus, ela traz bênção, certo? E traz salvação. Agora, uma atitude tomada contra a direção da vontade de Deus, ela traz maldição e traz destruição. É muito importante, tá certo? As atitudes. Precisa ter muito cuidado, né, com as nossas atitudes. Por isso é extremamente importante conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes, até conhecendo, nós tomamos a atitude errada, irmãos. Imagine sem conhecer. Eu não estou falando aqui de conhecer a Bíblia, não, porque conhecer a Bíblia tem muita gente conhece, certo? Muita gente conhece. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer a vontade de Deus, certo? E caminhar, tá certo? Tomar decisões na direção correta, em direção à vontade de Deus, e não em direção à sua vontade. É muito perigoso, tá certo? Muito perigoso quando nós tomamos uma atitude, tá bom? Mesmo que nos agrade, mas vai contra a vontade de Deus. É muito perigoso. Porque isso traz, como eu já disse, maldição e destruição para a nossa vida. Você pode até não ver, né, no momento imediato que toma aquela atitude, mas depois você vai ver, tá bom? A destruição que isso, né, vai causar na sua vida.
Então, toma muito cuidado, né, com a atitude tomada que não é na direção da vontade de Deus, tá bom? Senhor Jesus, nós temos aí, hoje, agora em novembro, né, nós alcançamos um número de 6 bilhões de pessoas na Terra. 6 bilhões de pessoas, é muita gente. Certamente, né, tem mais mulheres que homens. Certamente, mais mulheres que homens. Então Deus, Ele conta muito, né, com as mulheres. Tá bom? Deus conta muito com as mulheres para fazer cumprir a sua vontade nessa terra. E Deus cumpre a vontade dele na terra, preste atenção, não é faça-se, não é assim, Deus cumpre a vontade dele nessa terra por meio de nós, certo? Deus quer cumprir a sua vontade na terra por meio de vocês. Agora você fala assim para Deus, Deus, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim, certo? Você falando isso, né, você está declarando para Deus, Deus espera isso de nós, tá bom? Essa atitude, isso é uma atitude vencedora também, certo? Conta comigo, né, Senhor, conta comigo. Irmãos, a Terra, né, 8 bilhões de habitantes, mais da metade, mais de 50% mulher. Mulher fala muito mais que o homem. Imagina essa mulher sendo usada por Deus. Diga aí. Não é? Tá certo? Né? A mulher fala mais que o homem. Tem homem que fala muito, né? Também, claro. Mas a mulher fala muito mais, né? Lá em casa a minha fala 90%, eu falo 10%, né? De 100% é assim, né? Fala muito. Certo? Mas se esse falar dela for usado, tá bom? For usado como atitude, né? Assim. Ela abrir a boca, né? Sair bênção de Deus para alcançar as pessoas, a quem elas falam, certo? Deus vai abençoar todos que estão próximos a vocês, certo? E Deus quer abençoar todas as pessoas. Deus quer tirar todo homem, sabe? De onde nós vimos, do império das trevas, e trazê-los para o reino do Filho do seu amor. Tá bom? Nesse reino nós enxergamos, tá certo? O que tem em nós, as sujeiras, nós vemos o quanto nós somos sujos quando nós estamos diante de Deus. Só diante da luz você consegue enxergar o quanto o seu coração ele é corrompido. Só diante de Deus. Porque quando nós não estamos na luz de Deus, a gente só acha que a gente é melhor do que os outros, certo? A gente só diz assim, fulano, só fala do defeito de fulano, de cicrano, de beltrano, mas o seu é difícil de enxergar, é ou não é? É muito difícil. Mas quando você está diante da luz, você enxerga o seu. E a sua atitude, ela é diferente para com as pessoas. Não é mais de julgar, né, a sua vizinha, não é mais de acusar a sua colega, não é mais de condenar, né, o seu esposo. É totalmente diferente. A atitude muda. Certo? A atitude muda. Senhor Jesus. E essa bênção, né, nós vemos lá em Efésios. Eu acho que eu vou ter tempo não, né? Vocês digam aí se der tempo ainda, se eu tenho um tempo, que me deram aqui pouquíssimo tempo. Lá em Efésios capítulo 1, Franciele, versículo 3, diz assim, vou ler para vocês, para ser bem rápido. Para finalizar, eu vou mostrar a vocês 6 atitudes, certo? 6 atitudes que podem fazer de você uma mulher vencedora. 6 atitudes. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele nos abençoou com toda sorte, não faltou nenhuma, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Nós só precisamos, sabe de quê agora?
atitude para tomar posse dessas bênçãos. Certo? Quem quer tomar posse dessas bênçãos? Só atitude. Ele começa a descrever as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito. A bênção do Pai, ele diz assim, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha que privilégio. Sabe por que você está aqui hoje? Não é por acaso, tá bom? Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Diga aí, no meio de 6 bilhões de pessoas, Deus escolheu você. Certo? Quantas pessoas, né, hoje, aqui, por exemplo, receberam um convite para estarem aqui? Muitas pessoas, certo? Mas quem está aqui? Vocês que vieram aqui. E vocês que vieram aqui ficaram sabendo, né, conhecendo, ouvindo de Deus tudo isso que está sendo falado. Todas as bênçãos que Deus tem preparado para vocês, o privilégio que vocês têm de estarem aqui, não é pequeno, é grande. Você pode até não enxergar hoje, mas lá na frente você vai enxergar. Certo? O próprio Deus vai se encarregar de mostrar a você, certo? A bênção que você recebeu só por estar aqui essa noite. E tem muito mais bênçãos que Deus quer derramar sobre vocês. Sobre todos nós que estamos aqui, tá bom? Não é só você que está aqui a primeira ou segunda vez, não. Não é só sobre você que está, né, que reúne, congrega aqui na igreja angélica. Não, sobre todos nós. As bênçãos de Deus, tá certo? As bênçãos de Deus estão disponíveis para todo homem. Nós só precisamos de atitude para poder acessar essas bênçãos. Por exemplo, né, as irmãs prepararam, né, algumas coisas aí, uma lembrancinha, estou vendo ali, tudo isso aqui. E convidou, vamos dizer assim, 100 pessoas. Todas foram convidadas para receber a bênção, sim ou não? Mas só quem vai receber? Quem está aqui, entendeu agora? Quem teve atitude de vir. Está vendo aí, entenderam agora? Só um exemplo. Então Deus tem bênçãos disponíveis para nós. Mas aqueles que tiverem atitude e quiserem acessar, esses vão conseguir receber essas bênçãos. Então essa bênção da escolha é maravilhosa. Então é o quê? A primeira é valorizar a escolha. Certo? No meio de 8 bilhões, o Senhor me escolheu. Senhor, eu quero valorizar isso. Isso não é pouca coisa. Isso é grande coisa. Certo? Grande coisa. Nós temos aqui, vamos dizer, 12 mil habitantes. Quantas pessoas nós temos aqui? Sei, 60. Né? Então dá menos de 1%. Dá 0,5%. Certo? Então é grande coisa, tá bom? Grande coisa. Então valoriza a escolha, é uma das coisas. Segundo, diz aqui, versículo 5, nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Então Deus tem uma vontade, e essa vontade dá um bom prazer, dá um prazer a Deus. Certo? E o que dá prazer a Deus, e por causa disso, Deus, ele predestinou. Ou seja, Deus, né, etiquetou você para um destino. Se foi etiquetado, recebeu uma etiqueta, e agora você vai para um destino. E esse destino é tornar você, certo, um filho de Deus maduro, crescido, maduro. Por que nós tomamos atitudes, às vezes, totalmente, né, parece criança, é ou não? Depois é que você percebe, rapaz, que atitude eu tomei, né? Atitude de criança. Oh, Jesus, não era para eu ter feito isso, né? Tomar atitude dessa. Mas sabe como é? Criança toma atitude de criança. Não tem como uma criança tomar atitude de adulto, de gente madura. E Paulo diz assim, olha, quando eu era menino, vivia como menino, pensava nas coisas próprias, né, de menino. Quando é que você deixa de ser menino? Quando cheguei a ser homem, ele disse, deixei as coisas próprias de menino. Então, o que Deus espera? Certo? Ao dispensar essas bênçãos para nós, é que essas bênçãos, tá certo? Na nossa vida, ela nos faça amadurecer
crescer, para que as nossas atitudes sejam atitudes, certo? Semelhantes a Deus. Pronto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Atitudes semelhantes à atitude de Deus é o quê? É amar. Certo? É perdoar. É fácil perdoar? É fácil amar? Quem disse? Isso são atitudes de quem? De Deus. Deus é o amor, Deus é o perdão. Certo? Então nós vamos fazer isso quando? Quando nós amadurecermos por meio dessas bênçãos que Deus dispensa a nós. Puxa, né? Você depois faz uma oração, né? Vou terminar aqui. Diz, Senhor, né? Dá-me, Senhor, dessas bênçãos, né? Dispensa, Senhor, a mim essas bênçãos. Me mostra, Senhor, onde eu vou buscar essas bênçãos que estão disponíveis a mim e que vai mudar a minha vida, que vai mudar a vida da minha família, que vai mudar a vida daqueles também que estão ao meu redor. Essas bênçãos, irmãos, ela é poderosíssima, certo? Senhor Jesus, então você foi, né, a segunda atitude é caminhar juntas para o destino. Ele nos predestinou, nos etiquetou para um destino. Então esse destino você não pode chegar sozinha. Você não pode chegar sozinha. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga, você não pode chegar sozinha. Pode falar. Sozinha você não consegue, né? Nem pense, diga assim, nem pense. Nem pense, você não consegue sozinha não. Nem pense. Lá em Efésios 4, ele diz assim, até que todas cheguemos. Amém? Até que todas cheguemos, né? A perfeita varonilidade, a perfeita maturidade, tá certo? A plenitude da estatura de Cristo. Amém? Então você sozinha, você não vai conseguir, mas junto com a pessoa que convidou você, você vai conseguir. Tá bom? Sabe o que você vai fazer? Você que foi aqui como convidada, você vai chamar agora a pessoa que convidou você, ela vai orar por você agora. Pode se aproximar da pessoa. Você convidou as suas convidadas, né? Vocês se aproximam dela, pode se aproximar, pode se mexer, certo? Para poder orar por elas. Você vai orar por ela para que ela chegue juntamente com você, tá bom? Você vai dizer para ela que você precisa dela e que elas precisam de você. Amém? Senhor Jesus. Só mais tempo. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Agora, não vou ter muito tempo, mas eu queria ler um versículo para a gente ver a última atitude. E aí eu vou encerrar. Cancélio, Romanos 5, versículo 19, por favor. Senhor Jesus. Amém. Está aí? Deixa ele colocar aí que nós vamos ler todas juntos. Porque pela
desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Isso aqui é por meio de uma atitude, sim ou não? Agora é uma atitude vencedora, preste atenção. Por meio da desobediência, ou seja, uma atitude não vencedora, né? Muitos se tornaram o quê? Pecadores. A desobediência de Adão, lá no jardim. Então, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só, quem? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Então, é uma atitude de obediência. Certo? Obediência ao que Deus tem nos falado, por exemplo. Tá bom? Então, que Deus, né, abençoe com toda a sorte de bênção a todas vocês. Tá certo? E que, né, nós vamos, né, eu espero que todas estejam, né, juntas mesmo, né, tá bom? Não só apenas em um evento aqui, certo? Que isso não fique apenas aqui nesse evento, mas que vocês possam manter contatos, certo? E dispensar, né, essas bênçãos. Quando você olhar para a pessoa que convidou você, ei, eu quero mais bênção. Aí essa pessoa vai se encarregar de levar bênção para você, tá bom? Amém? Não tenha vergonha não, pode cobrar dela as bênçãos. Eu quero bênção, tá bom? Eu tenho certeza de uma coisa, ela vai pelo menos orar por você. Tá certo? Vai ou não? Vai, né? Amém, né? Vou ficar por aqui, não sei como é que vai ser, aí vocês vão dar as coordenadas, tá bom? Amém. Amém, né? Tá ligado? Amém, né? Que em meio de milhões e milhões de pessoas, o Senhor escolheu cada um de nós. Né? Então, assim, precisamos agarrar essas oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias. Né? Senhor Jesus, vamos levantar. Né? Senhor Jesus, irmãs, olha, eu quero agradecer cada uma de vocês, né? Que não foi a gente que convidou vocês, mas sim o Senhor tocou no coração de cada uma de vocês para estar aqui junto, né, conosco, para ouvir o falar de Deus, né? Que as portas, né, estão abertas para receber cada uma de vocês. É um prazer imenso de nós, né, receber vocês. Então, assim, se sintam em casa. Né? A casa não é minha, a casa é de vocês. Senhor Jesus. Vai ter o hino, Franciélio? Vai? Amém. Senhor Jesus. Vamos ler comigo nessa estrofe, por favor. Amém. Senhor Jesus, o tempo está avançando. A hora está para chegar. Sentimos que Ele está vindo para o curso da história mudar. Irmãs, graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele está vindo. Né? O Senhor, Ele está batendo as portas. Né? Então, assim, depende de cada um de nós aceitar o Senhor e prosseguir todas juntas. Né? Como a palavra falou, né? Irmãs, eu preciso de vocês. Eu não consigo, né, caminhar sozinha, mas eu preciso de vocês, porque vocês são a minha família, né? Senhor Jesus, aleluia, amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Que
batalha contra o mal. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. O tempo está se esgotando, o filho varão nascerá, o céu será arrebatado e no trono de Deus estará. As profecias confirmam, Deus faz sua obra cumprir. Busquemos ser os vencedores, as primícias de Cristo aqui. O reino eterno inigualável, exército santo em ação, lutando com Cristo pra lado a lado, para enfim receber galardão, para enfim receber galardão. Mensageiro do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Com quem mais Deus pode contar? Somos sua igreja e lá somos nós, somos nós, mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Mensageiros do Evangelho, geração final, defensores da verdade na batalha contra o mal. Com quem mais Deus pode contar? Somos sua igreja e lá somos nós, o seu batalhão. Somos nós, o seu batalhão. Eu errei na introdução, não é. Amém, irmãs. Agora vamos Senhor fechar os Jesus. olhos, né, para a gente Eita. encerrar com a oração. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada. Senhor, pelo fim, Senhor, dessa tarde. Senhor, obrigado, Senhor, por cada, Senhor, convidadas. Senhor, continua, Senhor, abençoando cada uma. Senhor, venha ser com as necessidades, Senhor, de cada uma. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, guardar o lado de cada um. Senhor, suas famílias, Senhor, seus filhos. Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão a Ti. Senhor, muito, Senhor, obrigada. Senhor, por essa palavra. Senhor Jesus, Senhor, realmente, Senhor, precisamos, Senhor, ter uma atitude, Senhor, na nossa vida. Senhor, o Senhor está às portas. Senhor Jesus, Senhor, venha ser com a nossa vida, Senhor, nossa vida espiritual. Senhor Jesus, Senhor, não continuamos, Senhor, viver para nós mesmos. Senhor, precisamos, Senhor, ter uma atitude pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada. Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, o fim dessa tarde. Senhor Jesus, aleluia, amém.
Ô, mulher intrigada desse microfone. Amadas, nós vamos servir. No passado, se fosse a minha mãe, ela dizia uma merenda.